na sua liderança. Há momentos que definem bases para o futuro. As coisas nesses momentos chaves têm que acontecer, porque se elas não acontecerem, o futuro fica comprometido. E para Israel, este momento é o momento de atravessar o Rio Jordão. São 40 anos de caminhada, o povo chega à fronteira de Canaã, está na hora de entrar. O líder anterior já partiu, o Senhor já estabeleceu um novo líder, deu a ele orientação clara e disse a ele o que devia fazer. No capítulo 1 do livro de Josué, nós vemos o Senhor dizendo a Josué, de forma específica e direta: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, vamos atravessar. Portanto, o povo recebeu esta orientação clara da parte do Senhor. Por vezes, e acho que é relativamente comum, os irmãos lerão, e nós lemos o texto bíblico sempre com uma perspectiva cronológica, e às vezes a sequência que nós encontramos não será necessariamente cronológica. Por exemplo, lemos o capítulo 1 e ficamos com a ideia de que os espias são enviados por Josué e que toda a gente está à espera até que os espias voltem, e então o povo toma a decisão, ou Josué toma a decisão de atravessar o rio. Mas na leitura mais cuidadosa do texto, não é esta a noção que devemos ter. Ou seja, Josué dá ordem ao povo que prepare para atravessar. Ele diz: em 3 dias nós vamos atravessar o rio. E no entretanto ele envia os espias. E provavelmente o que acontece é, enquanto o povo está se preparando para atravessar o rio, os espias estão em Jericó. E quando os espias finalmente escapam de Jericó e vão se esconder nas montanhas, deve ser o momento em que o povo está a atravessar o rio. E quando os espias voltam para o povo, eles já devem encontrar o povo do outro lado do rio, porque isto está a acontecer enquanto o povo faz a travessia do Rio Jordão. Ou seja, o capítulo 1 continua no capítulo 3. O capítulo 2 é uma espécie de parênteses do que está a acontecer nos bastidores, porque Josué, no entretanto, tomou as suas medidas, e nós vimos isto na semana passada. Vamos então, Josué capítulo 3, eu vou ler o texto, peço aos irmãos que mantenham aberto, porque nós vamos ler alguma parte ainda do livro hoje. E diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes de passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. E disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto, passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Pois tu ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até à borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa ao Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do concerto, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão no montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe na cidade de Adã, que está na banda de Sartã,
e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo, e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes, que levavam a arca do concerto, pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Em termos de localização, o mapa pode ajudar os irmãos a perceber onde estamos. Estamos em Sitim, a seta indica o local de onde vamos sair. Gilgal vai ser o local onde eles vão estabelecer o memorial da travessia do Rio Jordão, e a cidade de Jericó está praticamente em frente do local onde eles estão. Como os irmãos podem ver, eles não estão muito longe da região referente ao Mar Morto. Pela indicação que nós temos no capítulo 5, um bocadinho mais à frente, eles vão atravessar o Rio Jordão naquilo que era o primeiro mês do calendário de Israel. Este mês era o mês em que se celebrava a Páscoa. Eles vão atravessar o Rio Jordão no dia 10, que era o dia em que se separava o cordeiro para o sacrifício. E depois, no dia 14, quando eles já estão em Canaã, eles vão celebrar a Páscoa, que era o dia certo para celebrar a Páscoa. Ora, nós sabemos que o que batia com o primeiro mês do ano judaico equivale para nós a março, abril, que é a época da primavera. E o que acontecia na primavera? Era a época em que as neves das montanhas do Líbano derretiam-se e o Rio Jordão enchia e transbordava. Porque a questão aqui da travessia tem que ser colocada em causa. Por exemplo, isto é o Rio Jordão. E os irmãos olham e dizem assim: grande coisa atravessar este rio, não é assim um problema por aí além, não é? Consegue-se razoavelmente atravessar o rio. Mas isto também é o Rio Jordão. Já fica um bocadinho mais complicado. Estamos a ver o Jordão em dois momentos diferentes. O momento em que estamos tranquilamente a meio do ano, em que as águas estão pacíficas, e no momento em que o rio está cheio, em que ele está correndo, em que ele transborda nas ribanceiras, porque as águas vieram de todos os locais. O Rio Jordão pode ser transposto com relativa facilidade na época do verão, a pé, sem grandes problemas. É verdade que com crianças e bagagem já era um bocadinho mais difícil, mas não seria problema. Agora, nesta época do ano, homens fortes e valentes poderiam atravessar. Nós temos outros textos bíblicos que nos falam sobre homens de guerra atravessando o Rio Jordão, mesmo na época da cheia. Mas era preciso ser valente, corajoso e forte, e não era uma travessia fácil. Agora, estamos a falar de um povo, mulheres, idosos, crianças, animais, bagagem, é muita coisa. Talvez eles estivessem à espera de, vamos ficar aqui até que chegue o verão, quando o rio está mais baixo, e então vamos atravessar. Mas o que haveria de especial? Onde estaria a marca do Deus de Israel? A diferença vai acontecer nesta hora, porque o Senhor manda o seu povo atravessar o rio na hora que é mais difícil. Mas para que não houvesse dúvida, o Senhor manda que a arca vá na frente. Os irmãos lembram-se da arca, a arca do concerto, este elemento conhecido. Era a arca que representava uma série de coisas. Ela representava a lei de Deus, porque lá dentro estavam as tábuas dos 10 mandamentos. Ela representava a presença do Senhor. É muito provável que nesta altura a coluna de nuvem e a coluna de fogo, portanto, que ficava de dia e de noite para mostrar a presença do Senhor, já não esteja com Israel. É provável, não temos a certeza absoluta, mas é provável que já não esteja. Já não há necessidade. Portanto, o que marca agora a presença de Deus com o seu povo é a arca. E esta arca, provavelmente, é ela que tem que ir à frente, porque o Senhor assume a responsabilidade de cuidar do seu povo. No entretanto, o texto nos diz que o povo devia manter uma distância de aproximadamente 1 quilómetro, 1000 metros, mais ou menos, 900 mil metros, 2000 côvados, é aproximadamente isso, ou seja, 1 quilómetro de distância. Não era para ficar pertinho, a arca estava lá na frente. Eu acho tão bonito, irmãos, a maneira como o texto descreve, porque o Senhor diz que eles têm que ir com a devida distância para poderem saber qual é o caminho, porque este caminho é um caminho onde eles nunca foram. Então, a arca vai lá na frente e depois nós seguimos por onde a arca passou, porque seguindo aquilo que é o caminho que Deus preparou para nós, certamente nós vamos chegar bem. E só esta lição já valia
todo este texto bíblico. Era, no entretanto, esta distância também tinha a ver com reverência, tinha a ver com respeito, tinha a ver com a valorização da arca. E vamos lembrar, irmãos, nós não estamos a falar de um bando de pessoas que vai atravessar o rio, estamos a falar de perto de 2 milhões de pessoas. É muita gente que vai atravessar. A palavra profética que vai ser transmitida aqui é uma palavra de grande valor. Ela sempre foi muito significativa para o povo de Israel. O profeta é aquele que fala da parte de Deus, e o que ele diz tem que acontecer, porque quando acontece o que ele diz, isto reforça de que este é um homem de Deus. Então, assim como Deus tinha sido com Moisés, e Moisés tinha profetizado muitas vezes, também agora com Josué o mesmo vai acontecer. É importantíssimo que Josué assuma esta postura, que ele receba diretamente o recado de Deus e que ele diga a este povo o que vai acontecer. Olha, sigam atrás da arca, e quando os pés dos sacerdotes tocarem no rio, o rio vai se abrir. Vamos lembrar, irmãos, novamente. Passaram-se 40 anos. Esta geração que está diante do rio Jordão não se lembra da abertura do Mar Vermelho. Eles não estavam lá. Portanto, eles ouviram as histórias dos seus pais e talvez dissessem assim: o velhote está a ficar... Hoje em dia diria estar a ficar com Alzheimer, né? Naquele tempo certamente não. Este velhote já não lembra muito bem como é que as coisas são. Não é possível. Talvez os mais duvidosos da categoria de Tomé olhavam para o rio transbordando e diziam assim: nem pensar, quero ver primeiro. Pois bem, irmãos, a palavra de Josué é importantíssima, porque quando acontecer o povo vai dizer: não, este homem sabe o que fala, Deus falou com ele, realmente aconteceu. Muitas vezes a travessia do rio Jordão é-nos apresentada com uma imagem semelhante a esta. Temos ali a arca, temos ali o povo e temos as águas do rio paradas, não é? Logo ali. Esta imagem, esta figura, muito bonita, muito bem desenhada, muito interessante, tem o seu valor. Olhando para o texto que acabamos de ler, está completamente errada. Certo, irmãos? Porque o texto nos diz que as águas pararam em Adã. Ou seja, elas pararam a muitos quilómetros de distância de onde o povo realmente estava. Aproximadamente 30 quilómetros. É muita coisa, irmãos, é uma distância enorme. Ou seja, quando o povo atravessou, a próxima imagem é um bocadinho melhor. Portanto, eles estão aqui e as águas estão lá, mas ainda era bem mais do que isto. Ou seja, quando o povo atravessou, eles não viam água nenhuma, irmãos. Eles simplesmente viram o Jordão seco. Porque as águas pararam lá, muito distante, e as águas daqui escoaram. Portanto, eles simplesmente atravessaram. Vamos lembrar outra vez, irmãos, são 2 milhões de pessoas. Não dá para passar em fila indiana. É passar em fila israelita, ou seja, tudo ao molho e fé em Deus. Estão a ver? Aquela grande quantidade de pessoas a querer atravessar o rio, cada mais depressa do que o outro, com animais, com rebanhos, com carroças, com a casa nas costas. É preciso ter muito espaço para esta gente toda poder atravessar. E foi isto que realmente aconteceu. Distantes da arca, a arca está lá parada, e é bonito isto porque os líderes assumem a responsabilidade. Eles entram primeiro na água e eles ficam no meio do rio o tempo inteiro. Só quando toda a gente passar é que eles vão finalmente atravessar. É curioso, do ponto de vista histórico, que nós temos relatos de situações semelhantes a esta. Curioso. Em 1267, portanto no século XIII, 1267, um historiador árabe contou a respeito de um aluvião. Portanto, a quantidade de água era tão grande que fez com que as ribanceiras caíssem para dentro do rio e interromperam o fluxo do rio Jordão durante aproximadamente 15 horas. Isto está descrito numa crónica. Em 1906 aconteceu algo semelhante. E em 1927 houve um terremoto na região que fez com que barrancos mais altos junto ao rio Jordão caíssem dentro do rio e interrompessem o fluxo das águas, parando o fluxo, simplesmente secando uma parte do rio durante cerca de 21 horas. Isto nos mostra que esta possibilidade é muito forte. Isto quer dizer o quê? Foi isto que Deus fez naquele dia? Não sei, irmãos, o Senhor pode ter parado a água como Ele quisesse. E mais uma vez, algumas pessoas na área científica vão buscar estes relatos e dizer assim: ahá, não houve milagre nenhum, já aconteceu outras vezes. Irmãos, é assim,
O milagre pode ou não ser aquilo que nós queremos que ele seja. O que é de milagre aqui, irmãos, é que aconteceu na hora que Deus mandou. E foi na hora que Josué disse. Porque foi quando eles entraram no rio que o rio parou. Agora, se o Senhor fez um barranco cair, se o Senhor fez um terremoto na região de Adã para que a água fosse parada de alguma maneira, ou se o Senhor colocou anjos a interromper a água, não sei, irmãos, o texto não diz. Só diz que as águas pararam ali e foi o suficiente, estas horas, para que o povo atravessasse. Continuamos a ler no capítulo 4 e diz: Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: Tomai do povo 12 homens de cada tribo um homem, e mandai-lhes dizendo: Tomai daqui do meio do Jordão, do lugar do assento, dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué aos 12 homens que escolheram dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse: Passai diante da arca do Senhor vosso Deus, no meio do Jordão, e levante cada uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca do concerto do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão, assim que estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel, assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levaram a arca do concerto, e ali estão até ao dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu quanto o Senhor a Josué mandara dizer ao povo, conforme a tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué, e apressou-se o povo e passou. E sucedeu que assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo, e passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo o povo de Israel, e temeram-no, como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: Dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do concerto que subam do Jordão. E deu ordem aos sacerdotes, dizendo: Subi do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram do meio do Jordão, as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar, e corriam como antes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês primeiro, e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó, e as 12 pedras que tinham tomado do Jordão levantou Josué em Gilgal, e falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significa estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasses, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Este momento importante da vida do povo precisa de um marco, de um memorial. Nós temos uma memória muito curta, não sei se é porque comemos queijo ou não, mas a verdade é que nós temos facilidade em esquecer, sobretudo, as bênçãos de Deus. As coisas más que nos acontecem nós não esquecemos, guardamos. As coisas más que nos fizeram, as coisas más que nos disseram, isso a gente vai guardando. As bênçãos que o Senhor nos deu, nós nem sempre conseguimos guardar. E por isso o Senhor sabe que o povo precisa de memoriais. Por que nós celebramos memoriais como a ceia do Senhor, cada mês, que é para nós lembrarmos o sacrifício que Ele fez por nós? Porque senão, irmãos, até da cruz nós esqueceríamos. Então o Senhor dá esta ordem: tira pedras do meio do rio, para que elas possam ser guardadas como memorial. Alguma coisa como isto, enfim, é um memorial com pedras que está naquela região. Será ou não? Certamente não. É provável que, passado tanto tempo, já não tenhamos as pedras originais, mas só para termos uma ideia, é um monumento simples, é um monumento tosco. São pedras grandes, mas carregadas por um homem, portanto também não serão pedras assim tão grandes, que são tiradas do meio do rio. O significado é que elas são tiradas do meio do rio.
para que todos, olha, estas pedras estavam lá no meio, mas quando nós passamos estava seco e deu para tirar. Alguns intérpretes do texto dão a entender que poderá haver aqui 2 montes de pedras, este que é tirado e é colocado em Gilgal, e há um outro monte de pedras que é feito por Josué no meio do rio, e que depois lá ficou, e sobretudo quando as águas baixavam se podia ver, pela limpidez das águas ou até pelo redemoinho que se formava à volta delas, que elas estavam ali. Estas pedras, segundo alguns intérpretes do texto, seriam pedras que teriam sido colocadas por baixo dos pés dos sacerdotes que estão a carregar a arca, para não afundarem na lama do rio. Se algum irmão já entrou num rio, lamaçado, no fundo a gente vai afundando. Então, pedras para eles poderem ficar firmes, segurando a arca, porque tiveram que lá ficar várias horas, não foram 15 minutos, até 2 milhões de pessoas passarem. Demorou um bocado e eles tiveram que ficar ali firmes. Então talvez estas pedras tenham servido de base. E depois foram amontoadas para fazer um segundo memorial que estava lá no meio do rio. A vanguarda, ou seja, quem vai à frente do povo, são os soldados de combate das tribos de Ruben, Gad e meia tribo de Manassés. Eles tinham prometido que iam, certo? Estas são as tribos que ficam do outro lado, vão ficar. E eles deixaram as suas famílias, as suas casas, parte dos soldados, mas a maior parte dos soldados de guerra passam para poder acompanhar os seus irmãos na conquista de Canaã. É uma decisão estratégica importante, porque os irmãos devem imaginar que a travessia do rio é sempre um momento de fraqueza. O povo, ao atravessar o rio, não está preparado para combater. E se os cananitas resolvessem colocar soldados do outro lado do rio para atacá-los na hora da travessia, isto ia ser muito complicado. Ia dizimar o povo de Israel. Portanto, colocar soldados na frente é uma medida inteligente. Não foi necessário em termos de combate, porque os cananitas não vieram ter com eles. Já vamos ver que a postura dos cananitas é diferente, eles estão cheios de medo. Mas a verdade é que a travessia se dá a aproximadamente entre 10 e 13 quilómetros de Jericó. É perto. Sobretudo naquele tempo em que se andava a pé, aquilo que a gente não anda hoje em dia. Portanto, a localização é realmente bastante próxima. Este memorial vai servir de lembrança e de ensinamento. O Senhor tem este cuidado, irmãos, e eu gosto disto, e sobretudo quem trabalha com o ministério infantil deve sempre olhar para estes textos com muito carinho, não é? Por exemplo, Páscoa. O Senhor especifica que a Páscoa é uma celebração que deve ser usada para ensinar as crianças, porque dentro do rito da Páscoa, entre os judeus, há um momento em que a criança mais nova da mesa deve perguntar ao líder da cerimónia, ao pai ou ao ancião que está a dirigir a cerimónia, por que é que estamos a fazer esta festa? E mais uma vez, como se ninguém soubesse, o ancião vai contar outra vez toda a história da Páscoa para que eles possam se lembrar. E aqui novamente, irmãos, os irmãos vejam que está aí, o Senhor deu essa orientação e disse: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais que significam estas pedras, vocês convocarão os líderes da APEC para... não é isso que diz aqui. Diz assim: vocês farão saber a vossos filhos. São os pais que ensinam os filhos, não é? Anda cá, filhote, deixa-te explicar. Estas pedras estavam no meio do rio Jordão e o Senhor parou as águas. O Senhor parou secou o rio. E a prova é que nós tiramos estas pedras lá do meio. E foram tiradas, uma para cada tribo, para representar a unidade da nação. E aqui colocadas para nos lembrar a maravilha que Deus fez naquele dia. É claro, o resultado foi que o povo ficou impressionado com a palavra firme de Josué. Josué, assim como tinha acontecido anteriormente com Moisés, ele ouve de forma direta a palavra do Senhor, ele põe em prática aquilo que foi dito pelo Senhor, ele profetiza o que vai acontecer e acontece. E então, neste contexto, nós vemos que ele é engrandecido, como Deus tinha dito a ele que devia ser engrandecido. Gilgal passa a ser um dos monumentos importantes para o povo de Israel nesta fase da história, e estamos a falar esta época desde a conquista até ao fim das monarquias, da monarquia do norte e da monarquia do sul. Ainda, irmãos, o capítulo 5, a primeira parte do capítulo, diz: e sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel até que passamos, derreteu-se-lhes o coração e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel.
Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faz facas de pedra e torna a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no monte dos propúcios. E foi esta a causa por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho depois de saírem do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar a terra, que o Senhor jurara a seus pais dar-nos terra que mana leite e mel. Porém em seu lugar pôs a seus filhos, e a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. E disse o Senhor a Josué: hoje revolvi sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o monte daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra no ano antecedente. Ao outro dia, depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas no mesmo dia, e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra no ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Efeito imediato da travessia do Rio Jordão é o medo dos cananitas. Eles já sabiam as histórias sobre Israel. Nós ouvimos na semana passada o discurso de Raabe aos 2 espias. Nós sabemos. Eles sabiam da conquista das duas nações da zona de Gileade, reis famosos, guerreiros, que foram derrotados por Israel. Eles estão com medo, eles estão assustados. Eles provavelmente pensam que Israel vai esperar até que as águas do Jordão baixem para poder atravessar. Talvez eles pensem: ainda temos alguns meses de preparação, e no entretanto chega a notícia: o rio secou e eles atravessaram, já cá estão do nosso lado. Isto é complicado. Este Deus deles é complicado. O homem seca, o Deus deles secou o Mar Vermelho, agora secou o Rio Jordão. Está difícil. Portanto, é natural que eles estivessem com medo, tanto do povo quanto de Josué, o seu comandante. Josué, no entretanto, irmãos, é interessantíssimo, porque todo este processo bíblico nos mostra que mais importante do que a estratégia militar, mais importante do que estratégia, é a santificação. É um povo que está bem com o seu Deus. Porque a melhor estratégia do mundo, se não tivermos a bênção do Senhor, não vai valer nada. Então, mais do que uma estratégia para derrotar os cananitas, o Senhor dá ao seu povo momentos de comunhão. E este estabelecer do monumento em Gilgal era um marco para a comunhão com o povo. Outro vai ser a circuncisão. A explicação é clara, está aí no texto. Toda aquela geração que tinha saído do Egito era circuncidada, mas no caminho eles não o fizeram. Então nós temos toda uma nova geração que são israelitas, mas não têm a marca de Israel. Não foram circuncidados, então eles têm que ser circuncidados. E ao fazer isso, eles estão também, além de cumprir este ato de aliança, eles estão também se desvinculando da geração anterior, geração rebelde. Os irmãos lembram-se o que é que os pais destes que agora vão ser circuncidados disseram quando os espias vieram trazendo as informações de Canaã? Eles são gigantes, nós somos como gafanhotos. Eles disseram: vão matar os nossos filhos, vão comer as nossas crianças ao pequeno almoço. E o Senhor respondeu a eles e disseram: vocês têm medo, não acreditam, não vão entrar na terra, mas os vossos filhos que vocês dizem agora que vão ser presa, eles vão entrar na terra no vosso lugar. E agora cumpre-se a palavra do Senhor, passados todos estes anos. E é esta nova geração que o texto diz, tirou-se o opróbrio do Egito, aquela marca de rebeldia de toda uma comunidade que, apesar de ter deixado a escravatura, continuava com uma mentalidade de escravo. Agora temos uma nova geração, uma geração diferente, uma geração preparada. Eles atravessaram o rio 40 anos menos 3 dias, portanto,
Se nós contarmos o dia da Páscoa, que foi o dia 14, e eles deixaram o Egito no dia 15, e eles vão atravessar o Rio Jordão no dia 10, e vão comemorar a Páscoa no dia 14. Portanto, estamos a ver aqui que foi exatamente na marca, e agora eles novamente celebram a Páscoa de uma forma especial, de uma forma significativa. Este segundo evento, que é a celebração da Páscoa, também marca o fim do maná. E aqui, irmãos, quando o maná deixa de existir, nós devemos lembrar aquilo que nós, em teologia, chamamos a economia divina. Meus irmãos, mas Deus também entende de economia, entende, irmãos? O princípio da economia divina diz-nos que o Senhor não faz aquilo que o homem pode fazer. O Senhor não faz. Ele não desperdiça o seu poder naquilo que o homem pode fazer, naquilo que está ao alcance do homem. Aquilo que Ele nos deu a nós para fazer, Ele não vai fazer por nós, irmãos. Ele nunca vai deixar de fazer a sua parte. Mas aquilo que está ao nosso alcance, se Ele fizer, não vai ser uma medida de sabedoria. O nosso Deus é sábio. O povo não precisa mais do maná, eles agora já têm o produto da terra. Eles entraram em Canaã e está ali, à mão de semear, podemos dizer assim, ou à mão de colher. E eles podem colher o fruto da terra. E assim que eles comem o fruto da terra, o maná acaba. Eu até posso ver a cara deles no outro dia de manhã, vão ao campo. Não há maná. Será que ficou do outro lado do Jordão? E agora como é que é? Temos que atravessar outra vez para lá para ir buscar maná? Não, não há mais maná. Não há mais maná, porquê? Porque agora há produto da terra, meu amigo. Agora vai buscar o que tem aí. Agora vocês têm à vossa disposição tudo isto. O Senhor não faz milagres quando há outras alternativas. Isto é uma lição importante. Por isso nós devemos orar de forma sábia e inteligente a pedir o poder e a manifestação de Deus. Não sei se os irmãos percebem que ao longo destes momentos o Senhor vai cumprindo o que prometeu a Josué. Deus disse a Josué: assim como eu fui com Moisés, estarei contigo. E as semelhanças começam a ser significativas. Assim como Deus falava diretamente com Moisés, Deus fala diretamente com Josué. Assim como Moisés profetiza e as coisas acontecem, Josué profetiza e as coisas acontecem. Assim como Moisés estabeleceu a Páscoa num momento crucial de grande libertação para o povo de Israel, Josué manda celebrar a Páscoa num contexto também de uma manifestação significativa do poder de Deus. Assim como Moisés é usado pelo Senhor no milagre muito marcante de abertura das águas, também Josué vai ser usado no milagre significativo da abertura das águas. E logo nos versículos seguintes, apesar de que nós não os vamos ler hoje, assim como ele teve uma visão, Moisés teve uma visão direta da glória do Senhor na sarça ardente e foi dito: tira as tuas sandálias, porque o lugar em que tu estás é sagrado. A mesma coisa vai acontecer com Josué. Josué vai ter um encontro com o Senhor muito marcante e o Senhor vai dizer a ele: tira as tuas sandálias, tira, este lugar aqui é santo e portanto aqui é preciso tirar as sandálias. Portanto, são semelhanças que nós podemos ver. Este momento é um momento de sucesso do povo de Israel. Eu imagino que a moral, costumamos falar sobre a moral, não é? A moral do povo está alta. Somos vitoriosos, nós vamos ganhar, hein? Quem é que vai nos impedir? Ou o Jordão aí com toda a sua força, a água correndo, o Senhor parou as águas e fez-nos atravessar. Nós temos um comandante que ele diz o que vai acontecer, então nós temos a vitória. Estamos connosco, há uma sensação de alegria e de confiança significativa no Senhor. Nós vamos guardar, irmãos, o que marca este momento de vitória, o que marca este caminhar do povo de Israel. E nós temos aqui pelo menos 3 coisas que devemos guardar. Primeiro, obediência. Obediência. O Senhor falou, o povo obedeceu. Estritamente aquilo que foi dito. Esperem até a arca sair. Não façam barquinhos. Não comecem a preparar algum tipo de meio de transporte para atravessar o rio. Não mandem os homens mais fortes para o outro lado com cordas para depois vocês poderem entrar. Não. Esperem. Quando a arca sair, vocês seguem atrás da arca com uma distância reverente. Depois deixa o resto com o Senhor. Deixa o resto com o Senhor. Segundo ponto, disciplina. Uma vida vitoriosa é uma vida disciplinada, irmãos. É uma vida disciplinada. Havia regras que precisavam ser cumpridas e foram estabelecidas pelo Senhor. E a obediência ao nosso Deus implica na disciplina da vida espiritual. Nós não podemos negligenciá-la. E é claro, santificação. Sem ela não temos acesso ao Senhor, nem ao seu poder, logo não temos acesso à vitória.
Portanto, uma vida vitoriosa implica em obediência, em disciplina e em santificação. Há, no entretanto, é claro, irmãos, um desafio muito grande. Uma coisa é atravessar o Rio Jordão, ótimo. E agora? Os cananitas não vão, apesar de estarem com medo, abrir as suas cidades e dizer, fiquem à vontade, nós vamos fugir. Não, eles vão fechar as suas portas. Os cananitas têm uma cultura marcada por cidades-estado. São cidades com autogoverno, com reis locais, com muralhas, e os israelitas não estão acostumados a enfrentar este desafio. Como é que se derrota uma cidade com muros? Israel não tem experiência de combate de cerco, de luta de cerco, de guerra de cerco. Não está acostumado a fazer instrumentos de guerra para ultrapassar muralhas. E agora, vamos fazer como? Josué tem experiência de combate em campo aberto, mas os cananitas não vão sair para campo aberto. Como é que fazemos? Bem, na semana que vem, vamos ver qual é a estratégia para derrotar uma cidade murada. E vamos começar por Jericó, que era uma cidade importante, mas é ali que eles vão ter que estabelecer o seu marco inicial. Primeira batalha é sempre muito importante. O estandarte do Senhor tem que ser levantado. E nós